Bom dia, retomando aqui nossos trabalhos de sessão ordinária, com a manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, inscrições abertas nesse instante como, né, de costume. Luiz Felipe Rufino, presidente da PADEP, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todas e todos. Né? Bom dia a todos e todas, aos colegas aqui presentes, aos colegas do nono. Bom, quero começar aqui, conselheiros e conselheiros, sobre os fatos que aconteceram ontem. Fomos comunicados de um grave caso que aconteceu no Fórum Criminal da Barra Funda, que vão ver um atentado a um carro de um colega, ao qual foi ateado fogo. Então, logo tomei conhecimento dos fatos, entrei em contato com o colega, coloquei a PADEP à disposição, também passei o dia em contato com a administração superior, com a coordenação regional criminal, que também atuaram de maneira rápida para dar apoio ao colega, também parabenizo a gestão, a segunda subdefensora pública geral, Mara, também, que prontamente atuou no caso. Nesta manhã, também, infelizmente, tivemos notícia de um outro caso, de um outro incidente, agora envolvendo a unidade de Jundiaí, ao que parece um indivíduo portando uma faca, teria tentado ingressar na unidade, mas foi detido pelo segurança da unidade e por um servidor, ao que consta teria o diretor regional da unidade. Não se trata, ao que parece, de um usuário da defensoria, teria sido um incidente e, enfim, e ele teria tentado aqui ingressar na unidade. Esses graves casos aqui, entretanto, nos trazem a possibilidade de debater um tema que é o que nos parece aqui na associação sempre foi um tabu na defensoria, que é debater a segurança nas unidades. Ao longo dos anos, sempre tivemos aqui, já nos deparamos com diversas notícias de usuários que ingressaram armados nas unidades, casos de ameaça a colegas no exercício de suas funções e até de agressões, não só a colegas, mas a usuários ou a servidores ou a terceirizados. O grave caso de ontem e de hoje somam-se, infelizmente, a esse triste repertório. Aqui não há nenhum órgão exclusivo da gestão orientado para pensar a segurança institucional de defensoras, defensores, servidoras, servidores, estagiárias, terceirizados e dos nossos próprios usuários, do nosso próprio público-alvo. Isso exige uma ação da Defensoria Geral que envolva a PADEP, a ouvidoria, as coordenações, a associação de servidores, para que possamos pensar em protocolos de ação. Pensar a segurança nas unidades é muito mais do que simplesmente pensarmos na instalação de detector de metais ou de seguranças próprios, não só os seguranças patrimoniais, obviamente que são pontos importantes para discutirmos, mas é necessário pensarmos em termos verdadeiros planos de ação, que hoje não temos, para cada tipo de situação. Uma pessoa que entra armada, se alguém passa a ser violento dentro da unidade, contra um defensor, uma defensora, um servidor, um usuário, se é um caso de violência decorrente de algum surto envolvendo uma questão de saúde mental, há uma infinidade aqui de questões que eu poderia ficar aqui discorrendo, né, que poderiam aqui ser abordadas. Outras defensorias criaram gabinetes de segurança institucional, outras fizeram protocolos com Secretaria de Segurança Pública, mas nós precisamos pensar nessas possibilidades. Nós fazemos um atendimento de massa, nós temos diversos tipos de unidades, nós temos unidades em que há saídas de emergência, nós temos unidades que não têm essa possibilidade, a própria disposição das nossas baias de atendimento, se acontece algum problema, a pessoa que está atendendo, se ela consegue sair daquele espaço. Então, acho que é uma série de questões, e acho que nisso também a ouvidoria tem um papel importante, porque também significa, né, a proteção dos demais usuários que estão naquela unidade, enfim, e como nós podemos tratar disso. Acho que é uma questão que envolve todos os atores aqui da Defensoria. Esses fatos de ontem e de hoje foram graves. Nós já tivemos outros fatos graves no decorrer da nossa história, mas eu acho que isso nos traz um sinal de alerta de que nós, de fato, precisamos, mais do que pensar, não é só criar um GT, nós, de fato, precisamos
de um plano de ação. Né, dialogando aqui com o Defensor Público Geral, nós precisamos disso, acho que para ontem, e pensar com seriedade. Não sei se vamos aqui pensar na criação de um gabinete de segurança institucional, como algumas defensorias já fizeram, envolver o executivo com a secretaria, enfim. Mas eu acho que nós precisamos, de fato, aqui, conselheiros e conselheiros, Camila, de fato, nós precisamos pensar antes que daqui a pouco vá ocorrer algo pior. Eu acho que ontem tivemos aqui um sinal vermelho de que algo precisa, de que algo precisa ser feito, e a PADEP, com certeza, participará desse debate enfim, e dessa tomada de ações. Bom, sobre a agenda da PADEP essa semana, eu estive em Brasília participando da reunião de diretoria da PADEP, uma vez que eu sou conselheiro fiscal, na segunda-feira. Na terça nós tivemos nossa GE, os dois grandes temas que nós temos debatido são a campanha nacional, o lançamento da campanha nacional, que será em São Paulo, no dia 9 de maio, às 14h, no Cefras. Já estão todas e todos convidados. A Ouvidoria Geral aqui, nossa parceira, a Defensoria Geral também. No dia 8, a GE da ANADEP será realizada em São Paulo. Nós já temos um local definido, também será previsto para as 14h. O Defensor Público Geral, nosso corregedor e nossa ouvidora também serão convidados para a abertura da Assembleia. Em Brasília ainda eu pude estender convites para alguns deputados que trabalham com a temática da defesa dos direitos da população em situação de rua, que demonstraram interesse em participar do lançamento da campanha nacional. Nossa agenda principal, como também foi realizada na quarta-feira, como disse o Defensor Público Geral, a ANADEP, o CONDEG, a Defensoria Pública da União, tiveram uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, onde pudemos tratar de um verdadeiro plano nacional voltado aqui às defensorias públicas. Podemos debater aqui a redução da superlotação de presídios, audiências de custódia, diversos temas importantes. O ministro demonstrou bastante interesse em debater as pautas voltadas às defensorias públicas no Brasil e também o fortalecimento da instituição, também participaram, também estiveram presentes o secretário executivo do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, e a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila Carvalho, e a coordenadora geral de articulação de políticas públicas da SAJU, a Érica Meirelles, que também é servidora da Defensoria Pública de São Paulo. Bom, quero ainda fazer aqui, lembrar que que o debate entre os candidatos a Defensor Público Geral será realizado no dia 11 de abril, às 19h. Está aberta aqui a possibilidade de envio de perguntas por associados e associadas, que poderá ocorrer por meio de envio de um formulário que foi enviado pela PADEP por WhatsApp e e-mail até o dia 9, terça-feira que vem. Também quero relembrar que as entrevistas com os candidatos ao Conselho já foram disponibilizadas em nossas redes. E, por fim, que a festa de aniversário de 18 anos da PADEP será realizada no dia 13 de abril, um sábado. Então, convido aqui também todos e todas e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Luiz Filho. Só consultar o chat aqui, ver se tem escrito no chat. Conselheiro Davi, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todas, a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar tanto a Associação Paulista de Defensores e Defensoras Públicas, a PADEP, também a Defensoria Geral,
Defensoria Pública Geral, e a ANADEP pela articulação junto ao Ministério da Justiça, da inclusão da Defensoria Pública nesse plano nacional de análise das situações que envolvem a questão prisional. É fundamental, eu comentava com o Florisaldo, que inicialmente, quando vi a formação desse grupo, me estranhou a ausência da Defensoria Pública nesse cenário, e foi fundamental, tenho certeza, a articulação da ANADEP e do CONDEG para que isso fosse feito e a Defensoria Pública fosse incluída com a bagagem que a instituição possui sobre esse tema. Acho que, sem demérito a nenhuma outra instituição pública, mas a Defensoria Pública certamente é quem conhece mais de perto a realidade da situação carcerária a partir do contato com os réus e rés, presas, seus familiares, e é fundamental que a Defensoria Pública possa participar, e certamente será muito positiva a participação da instituição nessa articulação nacional que se espera possa corrigir esse estado inconstitucional de coisas, como já declarou o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao episódio ocorrido ontem na Barra Funda e também a situação que hoje ocorreu em outra unidade da instituição em Jundiaí, ainda não temos informações suficientes para concluir sobre o que aconteceu em ambos os casos, mas eu gostaria de me solidarizar com o colega ontem, ou a colega, a gente vai não identificar a pessoa que foi atingida ontem, imagino além do incômodo, tudo que envolve essa situação. Eu acho que sim, isso traz reflexões, como disse o Luiz Felipe, a respeito da questão da defensoria, mas claro que nós não podemos também agir como só acontecer nas questões de segurança pública. Quando acontece um evento, há um alarme geral e aí todas as medidas mais graves são tomadas a partir de uma situação. Isso, infelizmente, é assim que se move, muitas vezes no Congresso Nacional, em que medidas mais duras na esfera penal acabam acontecendo justamente no furor dos acontecimentos, sem uma reflexão detida. Mas eu acho fundamental, e na esteira do que disse o Luiz Felipe, pela PADEP, que haja uma implementação de mecanismos internos da instituição que envolvem a atuação em situações de conflito. Nós já temos os protocolos de atendimento que foram formulados ao longo desses últimos anos, que envolvem situações que também encampam casos de crises no ambiente de trabalho, situações que não se espera que aconteçam, mas fazem parte do dia a dia de quem atende um grande volume de usuários e de a população, um grande número de pessoas que chegam à Defensoria Pública. E o importante é que haja uma capacitação das pessoas envolvidas. A Camila já disse isso em outras ocasiões, a capacitação dos profissionais envolvidos no atendimento é fundamental. Dito isso, me parece que em ambas as situações isso não aconteceu relacionado à Defensoria Pública, tanto hoje quanto ontem, não se sabe se há alguma relação com a Defensoria Pública, então, portanto, é melhor esperarmos os desdobramentos da situação. Gostaria de parabenizar a segunda sub também, que esteve ontem lá na Barra Funda, já soube que esteve ontem na Barra Funda assistindo ao membro da instituição afetado por aquela situação e também apurando junto à direção do fórum todo ocorrido, mas é importante que nós tenhamos essas atitudes com calma, com tranquilidade, para permitir a apuração do que aconteceu e, a partir dessa apuração, as atitudes que podem ser tomadas pela Defensoria Pública para não só evitar, mas também prevenir situações que voltem a se repetir. E, por fim, presidente, eu gostaria de ressaltar que a Corregedoria Geral ela vai divulgar hoje ainda o anuário da Corregedoria, que expõe todos os dados da Defensoria Pública, os números de atendimento, de atuação de defensoras, defensores, por área, como fez ano passado. Isso é uma obrigação legal que a Corregedoria cumpre anualmente, e a cada ano esses dados estão mais com maior facilidade de visualização por conta dos sistemas eletrônicos, né? Então, o BI auxilia muito o levantamento desses dados e eles são divididos por área de atuação, por unidade,
Então, quem quiser consultar os do ano passado estão no site da Defensoria Pública, no campo da Corregedoria, de acesso público, e esse ano deve entrar no site, os de 2023, na verdade, deve entrar no site agora à tarde, com todos os dados da Defensoria Pública, toda a produtividade, especialmente no campo judicial da Defensoria Pública. Há uma produtividade que não é visível, né, que são as atividades realizadas de forma extrajudicial, que não acabam não aparecendo nesses dados, mas os dados retratam uma grande parte da atuação da Defensoria Pública. Eu gostaria de ressaltar aos colegas a importância analisando os dados trazidos pelo anuário, na correta informação da atuação diária no DOL. Porque quando esses dados não são alimentados no DOL, eles não aparecem para a Corregedoria e acabam não aparecendo para a sociedade. Então, a alimentação do DOL é fundamental para que o trabalho feito por defensoras e defensores se torne mais visível para todos. Então, eu acho que isso já foi corrigido em grande parte. Em relação ao anuário anterior, houve vários aprimoramentos, né, e percebe-se que os colegas se engajaram mais na utilização do DOL, mas há alguns campos que se percebe também ainda uma deficiência na alimentação, porque vou citar um exemplo, atendimento à população em situação de rua. Quando nós vemos o que acontece aqui na Boa Vista 200, o atendimento diário ali que é volumoso, mas também há em outras unidades, é muito superior ao que aponta o anuário. Ou seja, há uma subalimentação dos dados DOL das unidades que têm atendimento pop-rua e que os defensores devem colocar esses dados no nosso sistema, para que eles apareçam à sociedade e apareçam nos dados revelados pela Defensoria Pública. Mas, de forma geral, o anuário mostra uma atuação bastante eficiente da instituição, muito volumosa, um número muito significativo de atendimentos, tanto atendimentos iniciais quanto atendimentos de retorno, as atuações processuais na esfera civil, criminal, infância e juventude, execução criminal, e convido todos a analisarem os dados do anuário, que estarão disponíveis a partir da tarde de hoje. Se por acaso houver algum problema técnico, no mais tardar na segunda-feira, estarão disponíveis no site da Defensoria Pública. Era isso, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Davi. Conselheira Camila, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todas, a todos. Queria iniciar também aqui saudando as participações que tivemos hoje aqui no Momento Aberto. Faço isso na pessoa do Vitor, que está aqui ainda, né, Vitor? Que traz não só você, né, Vitor, mas seu colega também, João, candidatos aprovados no 9º concurso, a importância da expansão e do crescimento da Defensoria Pública. Claro, né, não só para os novos ingressantes, mas muito também para a sociedade, para a população vulnerabilizada. Queria aqui me aliar, somar a fala de vocês, dizer e reforçar que a ouvidoria está muito articulada, né, e muito empenhada para que esse processo de expansão de fato seja célere, consiga já trazer efeitos para a vida de toda a população de forma mais imediata. A ouvidoria fez uma contribuição aqui ao conselheiro relator, né, o defensor público Luiz Felipe Fagundes, uma contribuição que advém da escuta de mais de 400 movimentos sociais que se deram nos últimos 2 anos, né, no ouvidoria itinerante, através do nosso conselho consultivo, e que trazem a importância dessa interiorização, da expansão para a região metropolitana, para o fortalecimento dos núcleos especializados, para a interiorização, né, conselheiro Júlio César Tanoni, da tutela coletiva. Então, quero dizer que a fala de vocês é absolutamente importante, a ouvidoria está muito também atenta e se soma aí a todas as reflexões. Quero também só pontuar que o nosso Conselho Consultivo, para além da expansão, tem discutido muito também esse processo de formação e de acolhida das novas defensoras e dos novos defensores. Essa semana a gente teve vários diálogos com o diretor da Escola da Defensoria, o Guilherme Pitina, que tem sido muito receptivo às propostas da ouvidoria. Então, a ouvidoria, para além de estar planejando também, né, uma tradicional posse popular, que já acontece aí historicamente, a ouvidoria, o nosso conselho está pensando também em outras vivências e temos apresentado essas propostas para a escola. Então, uma das vivências, por exemplo, seria uma visita no Instituto Paulo Freire, que é coordenado pela nossa conselheira consultiva, Sônia Couto, e que ali ela poderia, por exemplo, pensar numa vivência, numa oficina
para discutir o atendimento que é prestado à população a partir de uma ótica freiriana, a partir de uma ótica popular. Uma outra proposta que fizemos também para a IDEP foi no sentido de uma visita a um centro de acolhida para mulheres em situação de violência doméstica, que também é coordenado por uma das nossas conselheiras. Também pensamos, né, na importância da articulação desses novos defensores e defensoras com temas muito importantes da nossa atualidade. Então, fizemos também uma proposta de uma visita, de uma ida à exposição que vai inaugurar logo mais, da Lélia Gonzalez, ali no Sesc Vila Mariana, e também trazer uma perspectiva de acessibilidade e inclusão, porque a nossa conselheira Carla Malch é quem está fazendo toda esse programa de inclusão e acessibilidade da exposição. Enfim, são muitas as atividades, né? Combinei aqui com o Paulo também, depois a gente dialogar. A escola tem sido muito receptiva, né? Claro que a gente vai ver o que cabe, né? Que cabe na agenda, que já tem sido pensada, mas quero aqui deixar essa reflexão e a ouvidoria e o nosso conselho também aqui de portas abertas para vocês. Saudar também o Marcos Rossi e todos os demais coletivos, demais integrantes do coletivo de diretores regionais. Esse coletivo, viu, presidência, me procurou há cerca de 3 semanas atrás. A gente fez uma reunião virtual, até cheguei, né, conselheiro Rafael Camarão, falar muito brevemente que eu havia sido procurada, muito a partir desse pleito da necessidade de um ajuste desse coeficiente de gratificação. Claro que a ouvidoria, né, também se soma aí esse pleito, a gente entende a importância da justa, né, remuneração dos servidores e servidoras da Defensoria, ainda mais dos diretores regionais, que têm ali uma carga, uma responsabilidade muito importante com relação, inclusive, ao atendimento da Defensoria. E aqui quero também só relatar que na semana passada, dia 26 de março, nós realizamos a 23ª edição do Ouvidoria Itinerante, nosso projeto, e foi uma edição muito especial, muito interessante para a gente discutir aqueles 2 cargos regionais de moradia que atuam aqui em 15 municípios do estado de São Paulo. Então, fizemos uma longa conversa com Rafael Lessa, com o defensor Rafael Negreiros, com também a defensora pública Camila Watanabe, que é uma das coordenadoras do Núcleo de Habitação e Urbanismo. Estivemos no território, fomos para Taboão da Serra, ali reunimos várias lideranças de Taboão, de Juquitiba, em Budas Artes, Jandira, em Bugaçu, e ficou muito evidente, viu, presença, a necessidade da Defensoria cada vez mais, de fato, sair dos gabinetes, estar nos territórios, atuar presencialmente, em diálogo com as redes e equipamentos, né, públicos ali da região, em que pese esse cargo já esteja atuando ali há praticamente 2 anos, a gente vê um desafio concreto, né, de que as pessoas conheçam a atuação da Defensoria, entendam qual é a função da Defensoria, até para muito além da moradia. Foi muito falada na roda de conversa também, que participaram mais de 30 lideranças, a importância de um olhar interseccional, já que a luta de moradia é feita por mulheres em sua maioria negras, né? E ali reiteramos a importância da nossa Carta de Princípios. Foi falado também, presença, um assunto que não é novo, a importância da Defensoria Pública organizar um plantão mínimo de atuação em reintegração, né, em situações de reintegração de posse, que eu sei que é algo muito desafiador, mas que traz aqui um pleito popular muito forte. Enfim, trago então esses importantes apontamentos da população e da sociedade civil organizada local. É ainda desafiador a Defensoria Pública chegar aonde não há unidade, mas eu tenho certeza que ações de educação de direitos, atendimento itinerante são caminhos ali para isso, né? E coloco aqui a ouvidoria à disposição, e agora a gente vai fazer um relatório com diagnósticos e propostas para enviar aqui a todos os atores e atrizes institucionais. Quero também, claro, no sentido do que fez o presidente da PADEP, também o corregedor, me solidarizar, né, com o integrante da Defensoria Pública que teve ontem, né, passou por um episódio bastante, no mínimo, assustador, né, e também com relação a todos os servidores, defensores que passaram por esse incidente hoje em Jundiaí. Concordo que é muito importante que tenha uma comissão, um grupo de trabalho para pensar nessas questões de segurança institucional, em que pese a gente saiba dos esforços, né, da presidência, da segunda sub, imagino que hoje também da terceira sub, para conseguir compreender e prestar todo o suporte. E muito no sentido do que o corregedor falou, eu entendo que é muito importante que os protocolos que já existem na Defensoria consigam, de fato, ser aplicados, né? A gente ainda vê que o protocolo de atendimento a casos complexos ainda é muito desconhecido, as pessoas ainda não sabem muito bem o que fazer nessas situações, então seria muito importante, numa agenda aí breve, uma agenda mesmo de
treinamentos presenciais, de conversa com as unidades, de aplicação desses protocolos que já existem. E aqui só reforço uma preocupação da ouvidoria, que ficou muito evidente, viu, conselheiro Davi, no ouvidoria itinerante, que é com relação aos estagiários. Muitas vezes, esse tipo de incidente atinge diretamente os estagiários e estagiárias, que são ainda as pontas mais frágeis, né, de toda essa cadeia. São pessoas absolutamente novas, sem grandes experiências, então é muito importante pensar, inclusive, na necessidade sempre ali de ter os defensores presentes fisicamente nas unidades, os coordenadores presentes nas unidades, para a gente conseguir, né, Luiz Felipe, lidar também com esses incidentes que têm acontecido aqui institucionalmente. Por fim, quero só agradecer a CGA, depois de grandes, né, diálogos, finalmente a ouvidoria está tendo a sua sala de atendimento reformada aqui na Boa Vista 150. Na verdade, foi fruto de vários esforços, e aqui eu queria muito agradecer a CGA, que priorizou essa agenda, que nos ouviu muito atentamente, e dizer que certamente isso vai se reverter numa melhoria de atendimento à população em situação de vulnerabilidade. E, por último, aqui relatar que, dando sequência nessa série de agendas e reuniões que a ouvidoria tem feito com candidatos à Defensoria Geral, né, a pedido desses candidatos, nós nos reunimos semana passada com o candidato à Defensoria Geral, Rafael Português, Rafael Galati, a Érica Leone, a Ana Paula Meirelles, também a Luciana Jordão, João Felipe Belém e Bruna Simões. A gente tem ficado, né, pela ouvidoria, muito prestigiado de poder fazer esse debate também sobre os projetos de defensoria. E aqui só fazer um registro, né, esse é o primeiro pleito eleitoral que eu tenho acompanhado enquanto, né, estou como ouvidora, e tenho visto um debate de grande nível, né, de alto nível, de projetos sobre defensoria, e eu acho que isso é absolutamente saudável para a democracia interna e para a democracia também popular, enquanto, né, isso certamente vai se reverter em ganhos para a população. Então, eram esses os pontos, devolvo a palavra e agradeço. Obrigado, Camila. Conselheira Amara, bom dia, bem-vindo com a palavra. Depois o Leonardo Cofano. Pode ser a Amara primeiro? Bom dia a todas e todos. Também só para complementar um pouquinho sobre o incidente de ontem na Barra Funda, eu acho que estive lá presente, acompanhando, né, a situação, colega, colega, dando o suporte necessário ali. Acionamos a nossa colega Franciane, que é assessora de Direitos Humanos na Secretaria de Segurança Pública, que prontamente nos atendeu e também está dando um suporte para a gente. E também estamos em contato com o Tribunal de Justiça, para além da direção do fórum, né, para que todos tomem as medidas ali necessárias para um eventual reforço de segurança no espaço, né, porque de fato é um incidente que preocupa a todos. Então, assim, acho que para além do dia de ontem, né, seguiremos acompanhando a investigação e adotando as medidas necessárias, mas de fato para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, assim, a gente acredita que não foi nada direcionado especificamente ao membro da instituição, é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que não tem não chega a nenhuma reclamação a nós por parte de usuários, né, nem mesmo na ouvidoria, uma pessoa bastante discreta, bastante dedicada, então não houve nenhuma ameaça anterior ou nada, então acreditamos que não tenha sido de fato nada direcionado especificamente à figura do colega, então isso nos deixa um pouco mais tranquilos, mas de fato a situação precisa ser investigada. O Tribunal de Justiça ontem mesmo já ia recolher as imagens das câmeras de segurança do prédio e enviar para o delegado de polícia para investigação do caso. Então, só para reforçar, né, que estamos todos nós aqui acompanhando o caso e a gente dá outras notícias assim que tivermos, mas pedir, de fato, como disse o Davi, né, um pouquinho de tranquilidade aí para a gente poder tomar as medidas necessárias, mas sem nos anteciparmos, né, sem nos precipitarmos. Acho que ter a serenidade que o momento precisa. Acho que de minha parte hoje era só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Amara. Conselheiro Leonardo Scofano, bom dia, bem-vindo com a palavra.
dia a todos e todas. Também, primeiro, gostaria de reforçar a fala da Mara no sentido de tranquilidade, serenidade para o enfrentamento dessa questão, mas eu não quero fazer uma crítica à administração, seria muito oportunista da minha parte no momento desse que está acontecendo, mas é um momento de reflexão. A gente precisa refletir na segurança não só dos defensores, estagiários, dos servidores, mas também dos usuários. Deve ser objeto de grande preocupação. Então, isso exige a participação direta da ouvidoria nesse processo. O Luiz Felipe Rufino foi muito feliz nas observações, na necessidade de estabelecer protocolos de segurança, planos de ação, experiência de outros estados. Isso precisa ser observado pela gente. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu lembro de 2011, 2012, teve episódio na Liberdade 32, com segurança patrimonial nosso, levou uma martelada na cabeça, teve episódio de convulsão. Então, já é algo que, vez ou outra, isso acontece. Hoje, em Jundiaí, os colegas já levantaram, né? Tinha uma pessoa querendo entrar na unidade para atacar uma usuária, um caso de violência doméstica. Então, ele foi contido pela segurança patrimonial e pelo diretor da unidade. E aí fica até o questionamento também, né? Se cabe ao segurança patrimonial realizar essa função. Então, a discussão é muito ampla, não entra só a questão, vai colocar o detector de metal, vai resolver. É uma discussão que a gente tem que fazer do detector de metal, que existem em várias instituições públicas. A questão da segurança patrimonial, quais são as funções do segurança patrimonial, se a gente precisa reforçar a segurança para o bem de todos, especialmente dos usuários. A gente realiza atendimentos de massa e, vez ou outra, podem ocorrer conflitos. Isso é natural, isso acontece. E a gente precisa estar preparado para tanto. E se isso aconteceu no Fórum da Barra Funda, que tem uma segurança mais reforçada, faltou instalação de câmeras, pelo visto, na região do estacionamento próximo dos defensores, imagina nas unidades da Defensoria Pública. Então, fico aqui o registro dessa reflexão. É importante a gente ter isso como uma prioridade, iniciar essa discussão na carreira, para que nada de mais grave aconteça futuramente. Então, são esses pontos de reflexão e devolvo a palavra à presidência. Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheiro Luiz Felipe, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Estou aguardando. Tá saindo o som? Me ouvem? Eu aguardava aqui a câmera chegar em mim, presidente, também para dar o crédito. A respeito do evento de ontem, lamentável, sempre preocupante, as ações precisam ser tomadas, o aperfeiçoamento de segurança é necessário de maneira permanente. Talvez este fosse o menos esperado, como ressaltou o conselheiro Leonardo Scófano, porque ocorreu dentro do Fórum Criminal de São Paulo, talvez seja a maior concentração de agentes de segurança pública da América Latina, tal qual se diz que é o maior fórum da América Latina, mas e talvez algo aparentemente mais seguro, ou o mais seguro, mas satisfeito por saber que a PADEP está cuidando do colega ou da colega, a segunda subdefensoria também, a administração, e sempre manter o pensamento sobre a evolução na proteção de pessoas mais do que de coisas, né? Nossos terceirizados de vigilância são patrimoniais. Precisamos pensar sobre o modelo e a customização desse modelo de acordo com cada uma das unidades. Algumas das nossas unidades estão dentro de fórum exclusivamente, outras têm salas de apoio, há unidades com sede própria e, portanto, esse trabalho tem que ser customizado. Presidente, agora relacionado aqui ao nosso cotidiano, tem uma
uma questão aqui a ser dita. Essa nova versão do DOL que subiu, eu, enquanto defensor da área civil família e usuário da aplicação, e estresso a aplicação, porque eu uso com muita intensidade não apenas o DOL, mas também as outras aplicações, como CRC Jude, como InfoSeg. Essa nova versão do DOL, de fato, ficou muito boa. Ela ficou mais amigável do ponto de vista do usuário. Ainda tem muitas melhorias a serem feitas, mas as aplicações são assim, né? A gente vai melhorando, mas algumas funcionalidades foram muito boas, especificamente relacionadas à ordem dos documentos. Agora, os documentos, pelo menos, aparecem na mesma ordem com que nós juntamos, o que facilita bastante. Mas, presidente, eu pergunto a Vossa Excelência, por falar em aplicação que utilizamos no nosso cotidiano, sobre o nosso convênio com a presidência do INSS, né? Vou cobrá-lo enquanto estiver aqui nesse conselho, para sua sorte o nosso mandato está no fim, mas vou seguir cobrando porque o acesso ao Previjude, presidente, é demasiadamente importante. Enquanto nós dependermos do Poder Judiciário para acessar o CNIS, saber do histórico de vínculos e saber da existência de atual vínculo de emprego, nós teremos que sempre pagar um pedágio, né, como se fosse um despachante entre a nossa parte e o Poder Judiciário, ao passo que a celebração desse convênio para o acesso da Defensoria Pública de São Paulo ao Previjude facilitará demasiadamente o trabalho, especificamente para quem o faz na área da família e também na área civil. As minhas contribuições, presidente, eram essas. Eu agradeço, devolvo a palavra e aguardo a ordem do dia. Obrigado, conselheiro Luiz Felipe. Não havendo mais ninguém aqui, rápidos esclarecimentos sobre algumas das falas. Também me somar aqui, solidarizando ao integrante da instituição, né, que ontem passou por esse episódio muito complicado, né, com relação a um bem patrimonial, né, sendo objeto de incêndio dentro de um espaço de trabalho, um espaço de um fórum, com toda a magnitude, né, e a segurança que existe no local, que logicamente, né, obviamente, liga todos os sinais amarelos, por assim dizer, com relação à coleta de informações iniciais muito importante e o respaldo, né, à pessoa que se encontrava naquela situação. Eu quero já agradecer e parabenizar a Mara pela prontidão de, em loco ali, acompanhar as primeiras diligências empreendidas ali na coleta de informações, esse diálogo inicial com os atores intencionais diretamente envolvidos ali naquele episódio. Sempre importante ver também a metade cheia do copo, né? Ainda bem que não houve um desdobramento mais grave. Por outro lado, obviamente, deflagra, né? Ou renova a necessidade de que mecanismos e instrumentos, né, relativos à segurança institucional, claro, né, refletidos aqui e de maneira também não reativa a episódios, né, possam eventualmente dificultar, engessar a atuação institucional. Mas, de fato, a segurança institucional é um assunto, talvez enverede mesmo a necessidade da criação de um espaço específico de discussão, né, transversal aqui, multissetorial da Defensoria Pública, participação da ouvidoria, enfim, associações, para que essa questão seja aí, de fato, coletivizada e ações conjuntas aqui sejam dialogadas. Lembro que outros episódios acontecidos ao longo dos anos institucionais, unidades que foram objeto de crimes patrimoniais, e aí um engendramento organizacional mais nítido, né? Lembro que existia uma organização criminosa voltada, né, a furtos de computadores, por exemplo. Tivemos 2 unidades da Defensoria no interior que tiveram ali, passaram 2 passagens por furto. Na verdade, não foi nem furto, foi roubo, que foi, enfim, empreendido com violência ou grave ameaça ali, durante o repouso noturno, inclusive. Enfim, medidas pontuais foram dialogadas ali, foram concretizadas com melhorias de vigilância,
com atuação concreta aos atores de segurança pública voltado ao patrulhamento mais intensivo ali das imediações das unidades, mas obviamente que isso dentro de uma resposta, né, episódica a ocorrências nesse sentido. E aí talvez tenha que pensar de uma maneira mais efetiva, fazendo o link aqui que o conselheiro Davi colocou, que óbvio que a Defensoria também na perspectiva interna, ela avançou com um manual, com cartilha com relação a atendimentos tidos por mais complexos dentro da instituição, complexo na perspectiva não do usuário, complexo na perspectiva de envolver soluções imediatas, soluções que envolvem fluxos, rotinas e abordagens específicas, né? Acho que nesse sentido, acho que internamente a gente vai avançar com uma capacitação nesse sentido, que de fato aqui é muito importante que se tenha aqui num futuro muito próximo e, sem sombra de dúvidas, a Defensoria Pública Geral estará aberta aqui a dialogar um pouco mais com os atores a respeito de mecanismos e instrumentos, muito embora volto a reforçar a importância da ponderação e a serenidade com que nós tenhamos, evidentemente, né, respostas e planejamento adequado de acordo com que o problema se apresenta, mas me solidarizando aqui, renovando que a Defensoria Pública está em contato direto com as instituições diretamente envolvidas aqui, Tribunal de Justiça, hoje mesmo falava com o delegado-geral na parte da manhã, sobre os trabalhos de investigação que estão sendo feitos ali, atenção especial para que seja dado a esse caso, para que, obviamente, todos tenham, e eu falo não só da Defensoria Pública, eu falo das demais instituições também aqui, todos que estão ali inseridos naquele contexto tenham, de fato, uma tranquilidade de entender que pode ter sido um evento episódico, né, que não tem uma relação institucional de maior monta. Mas fica aqui esse registro, a solidariedade aqui ao integrante e agradecer a Mara aqui e outros que também auxiliaram bastante aí nessa primeira acolhida. Sobre a fala do conselheiro Luiz Felipe, sobre a nova versão do DOL, de fato, e aqui já, né, falando um pouquinho, o Luiz Felipe, para quem não vai se recordar, esse tema está diretamente relacionado a um trabalho feito no CONDEG, ainda na gestão que nós tivemos ali na presidência, sobre a perspectiva de a celebração de um termo de cooperação entre as defensorias públicas estaduais, através do CONDEG, e o INSS. Com qual propósito? De, num primeiro momento, acesso à base de dados específicas ali, naquele momento era do CNIS ainda, houve uma remodelagem ali dessa interface ali do INSS, e foi feito um avanço nesse sentido para a Defensoria Pública da União. Naquele momento, pelo CONDEG, nós achamos interessante e importante e necessária para a atuação institucional que as defensorias estaduais também tivessem acesso àquela base específica. Nós deflagramos um contato específico com a presidência do INSS naquele momento, estou falando aqui já de final de 2022, e nós avançamos concretamente, cada defensoria estadual apontou ali quais seriam, né, por assim dizer, o portfólio de instrumentos e de dados importantes para a atuação institucional, até porque nós estamos falando aqui de LGPD, estamos falando de outras questões sensíveis ali. Então, isso foi feito e foi comunicado ao INSS para que o termo de cooperação tivesse esse acesso específico. No entanto, houve a modificação do Executivo Federal justamente nesse período, houve a troca natural da presidência ali, e esse assunto ficou ali pendente de uma finalização. Nós retomamos isso com a nova presidência, inclusive, recentemente, a nova presidência do CONDEG realizou aí mais uma reunião com o INSS. É uma perspectiva concreta de que agora, de fato, isso seja finalizado o mais breve possível. Isso é um pleito, né, que a gente sempre leva aqui por São Paulo também, não só pelo CONDEG, né, que de fato é muito importante. Então esperamos, Luiz, que isso em breve aí aconteça, pois o acesso aqui, sem sombra de dúvidas, vai oportunizar, né, uma facilitação do nosso trabalho em muitas frentes. Até para também, sem aprofundar muito aqui, dentro desse acesso é disponibilizado inclusive uma plataforma de solução extrajudicial, composição de muitos temas em que o INSS é demandado administrativamente mesmo judicial, há uma plataforma ali. Claro que a Defensoria Pública da União
com muito mais vazão, né, executa o seu trabalho ali, mas as DPS também certamente poderão ali se valer em alguma medida. Sempre que tiver, claro, uma atualização aqui, eu trago aqui prontamente também. Conselheiro Rafael Camarão, bom dia, bem-vindo com a palavra. Obrigado, presidente. Eu tinha mandado a minha inscrição aqui pelo chat, mas eu estava sem conexão e não chegou a tempo. Peço desculpas aqui ao colegiado. E a minha fala aqui hoje, presidente, vem fazer um resgate histórico dessa composição do colegiado no sentido de lutar pela valorização da nossa carreira e da nossa instituição. E quando a gente fala da valorização da Defensoria Pública, é claro que a gente não pode falar exclusivamente do reconhecimento ao trabalho prestado pelos membros e membras da instituição. Isso vale também e precisa mesmo valer para os servidores efetivos, servidores comissionados e também para o nosso quadro de estagiários. Nesse contexto, presidente, na condição de relator da proposta de regulamentação da GR dos servidores comissionados, eu quero agradecer o diálogo que foi empreendido pelo coletivo de diretores, em especial na pessoa do Gabriel, do Brás e do Denis de Registro, que estiveram em diálogo comigo durante todos esses dias, para que a gente consiga chegar num ponto em comum e avançar também na valorização dos servidores comissionados, que prestam um serviço essencial e importantíssimo no dia a dia da nossa instituição, qualificando o nosso trabalho de promover o acesso à justiça. E aí, presidente, já temos aqui um encaminhamento bastante avançado em relação a esse processo específico que vai vir na ordem do dia para a gente poder registrar aqui a metodologia de trabalho, mas queria pedir também, presidente, para que a gente olhe com um pouquinho de atenção para a questão da remuneração dos nossos estagiários de graduação do direito, de pós-graduação e também os estagiários de ensino médio, porque em 2023 não tivemos o reajuste da bolsa deles. Em 2022 nós tivemos, nós ainda conseguimos construir uma proposta naquele momento bastante interessante, mas isso já faz quase 1 ano e meio, e seria muito bom, presidente, se ainda no teu mandato a gente conseguisse avançar para reajustar a Bolsa Auxílio dos estagiários, que no nosso dia a dia são essenciais para o desempenho do nosso trabalho. Eles compõem efetivamente a maior parte da nossa força de trabalho em termos quantitativos, e é preciso que a gente remunere eles de maneira adequada, inclusive para permitir um processo de seleção cada vez mais qualificado. Do ponto de vista histórico, os estagiários da Defensoria Pública sempre foram muito bem retribuídos pelo seu trabalho. Infelizmente, com o tempo, esse padrão foi sendo reduzido, e desde que eu estou aqui no Conselho, né, com essa proposta de atualização que veio lá em 2022, a gestão tem buscado recompor esses valores. Isso é essencial mesmo. Sem os nossos estagiários, a Defensoria para, todo mundo sabe disso. Quem sabe um dia a gente chegue num ponto que os estagiários não representem mais tanto em termos de força de trabalho para a gente, mas o fato é que hoje, sem os estagiários, a Defensoria para. Então, presidente, fica aqui o meu pedido para que assim que a gente consiga concretizar a regulamentação da GR dos servidores comissionados, a gente consiga também avançar para reajustar a Bolsa Auxílio dos nossos estagiários. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael Camarão. Sigamos, conselheiros, com a ordem do dia, então. Vamos lá? Há 2 exceções indicadas aqui na ordem, e sem mudar o último que fez uso da fala. O conselheiro Davi está sugerindo aqui, tem, pelo menos na concordância da presidência, uma inversão excepcional aqui da ordem do dia para colocar o processo da homologação do resultado do 9º concurso. Todos concordam? Sim? Então, eu vou passar o processo SEI aqui. É o processo SEI 4.600/2022, que tem que interessar da Defensoria Pública Geral do Estado. O assunto aqui é a proposta de abertura do 9º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo. Relator, conselheiro Davi Eduardo Depiné Filho, com a palavra. E novamente, bom dia a todos e a todos. Excelentíssimo presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, trata-se de minuta de edital que retrata o resultado final do 9º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de defensor e defensora pública do Estado de São Paulo, apresentada pela presidenta da banca examinadora, defensora pública Juliana Garcia Belloc. A atual versão
contempla a inclusão de candidato aprovado para a vaga reservada às pessoas com deficiência por força de decisão liminar proferida nos autos do processo judicial número 101809040-2024-823-0053 da 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Com a devida retificação, o edital relaciona 88 candidatos aprovados no presente certame, entre os quais 55 figuram na lista geral, ampla concorrência, 5 na lista de candidatos com deficiência, 27 como candidatos negros, negras ou indígenas, 2 ou 2 candidatos e candidatas trans, e um dos candidatos figura simultaneamente na lista geral e na lista de pessoas negras ou indígenas, nos termos das cláusulas que regem o concurso. Destarte, constata-se que todas as vagas previstas no edital, isso aqui é muito importante ressaltar, 44 para ampla concorrência, 21 para pessoas negras e indígenas, 4 para pessoas com deficiência e 1 para pessoas trans, foram preenchidas e superadas, assegurando um resultado histórico, como foi dito pelos colegas aprovados neste 9º concurso. Trata-se, sem exagero, do concurso público da esfera jurídica com o maior número de vagas preenchidas na esteira das políticas afirmativas. E, conselheiros, de forma ainda mais destacada, o primeiro concurso público do país, não só na esfera jurídica, a assegurar a aprovação de pessoas trans. Esse significativo marco é fruto de uma junção de esforços que envolvem este Conselho Superior, responsável pela aprovação da deliberação CSDP número 400, de 27 de maio de 2022, dos núcleos especializados da Defensoria, em especial do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública e das diversas entidades e integrantes da sociedade civil que, ao lado de defensoras e defensores, servidoras e servidores, empenharam-se nesse importante aperfeiçoamento das políticas afirmativas no âmbito institucional. Merecem efusivos cumprimentos a presidência e todos os integrantes da banca examinadora do 9º concurso, os defensores e defensoras públicas Juliana Garcia Belloc, Marcelo Dairel Vivas, Maria Carolina Pereira de Magalhães, Patrick Lemos Cassicedo, Mariana Borgherese Duarte, Jário Salvador de Souza, César Augusto Luiz Leonardo, Daniela Batalha Tretel, Leila Rocha Sponton, Vanessa Alves Vieira e, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o professor e advogado Márcio Alves da Fonseca. Importante registrar ainda a atuação dos defensores e defensoras públicas que participaram das comissões de heteroidentificação, Vinícius Conceição Silva Silva, Tatiana de Souza Kotak, Yolanda de Sales Freire César, Edgar Pierini Neto e Danilo Martins Ortega, ao lado de diversos representantes da sociedade civil. E, finalmente, parabéns aos candidatos aprovados no 9º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de defensor e defensora pública do Estado de São Paulo, nos termos do edital anexado ao presente voto, que é proferido no sentido da homologação do resultado final do certame e, por conseguinte, de sua publicação no Diário Oficial do Estado. Teria aqui agora o edital com o nome dos candidatos. Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do disposto na Lei Complementar Estadual número 988, de 9 de janeiro de 2006, e na deliberação CSTP número 10, de 30 de junho de 2006, tendo em vista o edital de abertura de inscrições e instruções especiais publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 13 de dezembro de 2022 e retificações, resolve: 1. Tornar pública a relação final de candidatos aprovados e aprovadas no concurso em ordem de classificação, contendo a pontuação final conforme o capítulo 13 no edital de abertura de inscrições, por meio do anexo único deste edital. Segue o anexo único e a lista de candidatos aprovados na ampla concorrência, pela ordem de classificação. Natália Cipresso, eu não vou mencionar as notas aqui, mas só relacionar os candidatos. Natália Cipresso, Fernando Pérez da Cunha Lima, Maria Fernanda Alves Bório, Natália Batagim de Carvalho, Gustavo Pires de Carvalho, Nina Capelo Marcondes, Carolina Silveira Lobianco e Souza,
José Luiz Amorim Ribas Filho, Guilherme Otávio de Souza Brunieira, Leonardo de Aguiar Silveira, André Ferreira, Júlio César Marques da Silva, Diego Vitelli Vasco dos Santos, Caroline Austrigésilo de Ataíde Pessoa, Tamires Maciel Ramiro, Thaís Pastor de Amorim Siqueira, Eduardo Bacher Vals Pereira, Ana Luísa Moraes Braga, Helena Rosal Silva, Alisson dos Santos Silva, Carla Janaína Castro e Rodrigues de França, ou de Franca, Davi Ramalho Herculano Bandeira, Ricardo Spengler Hidalgo Silva, Rafaele Cristine Medeiros Soares, Aline Ângela Bruschi, Bárbara Pfeiffer Grande, ou Piffer Grande, Alana Gonçalves Cardoso da Silva, Leonardo Sifeld Kogi, Fernanda Contreras de Oliveira, Diogo Del Blanco de Tade, Juliana Santoro Belangeiro, Henrique Daer de Santa Rosa, Amanda Martins Soares de Oliveira, Luísa Caçula Piancettini, Diliane de Souza Ribeiro, Rafael Machado Viviane Nicolau, Guilherme Abramovich Mai, Camila Satolo do Canto, Juliana Sales Teixeira Ribeiro, Caroline Rocha Delmônico, Lara Spolaor Veronese, Lucas Coelho Zanca, Paola Duarte Prestes, Maria Júlia Gonçalves, Viviane Andrade Charnot Serta, Alex Gonçalves Barreto Batista, Lucas Takao Kobayashi, Laura Alves Lagrota, Priscila Van Dersen Parmigiani Greco, Gregory Amaral Rodrigues, Gabriel Garcia Solidade, Guilherme de Oliveira Faleiros, Safira Vanessa Carneiro Costa, Carolina Saúde Coutinho, Rodrigo Silva Moreira Sampaio. Na lista de pessoas com deficiência, Thalissa Gobete Correia Antunes, Paulo Victor Lopes, Gabriela Raimundo Carneiro, Amanda de Andrade Caputo Tejo, Marisa Fonseca Barbosa. Na lista de pessoas negras ou indígenas, Fátima Tainara Dias Borges, Alisson dos Santos Silva, Jarden Markel de Aquino Ribeiro, João Pedro Rodrigues Nascimento, Victor Santos da Cunha, Úrsula Kivelovics Guimarães da Rocha, Lauriane Matos da Rocha Barros, Caio César Barbosa da Silva, Geanderson da Silva Bispo, Denner Luiz Silva, André Alvino Pereira Santos, Luciana de Souza Teixeira, Raíssa Fernandes Lima Campos, Tassis Almeida Caires, João Gabriel Monteiro e Silva, Mike Douglas Muniz Chagas, Massimiliano Fernandes Bilil, Gilmar Loreto Marino Júnior, Ricardo Viana de Souza, Vinícius Valentim Almeida, Maíra Omaira Menezes Silva, Cristiane da Cruz Oliveira, Daniela Melgaço Veloso, Luama Rodrigues da Costa Nunes, Joyce de Araújo Santos, Bruno Marques Gentil, Adriano Peclá Nunes. E, finalmente, na lista de pessoas trans, Gregório Soria Henriques Figueiredo e Cristine Fernanda Rosa. É como voto, presidente. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o senhor Rafael Camarão? Obrigado, presidente. Considerando o histórico que a gente teve no tramitar desse concurso, do grande número de judicializações e de liminares que foram concedidas, inclusive fixando um precedente bem sólido no STF, e que se aproxima muito do caso agora que a gente enfrenta com os candidatos com deficiência. Eu queria saber da relatoria da presidência da banca em que pé estamos com demais judicializações. Eu vi aqui que o nome do candidato Paulo Vitor, que obteve a liminar, já foi incluído na lista de aprovados, mas eu queria saber se há notícia já de outras judicializações, se há notícia de outras liminares, tendo em vista até
a possibilidade de estender os efeitos da decisão que o Paulo Witter obteve, considerando a similitude da situação fática e jurídica entre os candidatos. Só para a gente entender melhor em que pé que está essa questão, para a gente poder avançar, porque, enfim, com a homologação do concurso, a tendência é que haja a nomeação dos candidatos na sequência, e aí uma liminar ou mesmo decisão de mérito que venha a posterior acabaria por prejudicar esse candidato em termos de antiguidade, né? Seria um prejuízo para todo sempre na sua carreira. Então esse é um ponto que me preocupa um pouco para a gente entender qual que é a perspectiva da gestão, da presidência da banca e dessa relatoria para equacionar essas questões que vieram com a judicialização. Bom dia a todas e todos, né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar os colegas e as colegas do 9º concurso. É uma honra, um prazer ter vocês aqui no conselho hoje com a gente. Estamos muito ansiosos pela entrada de vocês na carreira. Vão somar forças aí, fortalecimento do modelo público de acesso à justiça no estado de São Paulo. Presidente, também gostaria de entender a previsão, né, da nomeação e posse desses novos colegas. Acho importante também, né, o indicativo aí, né, desse cronograma. E era só essa questão que eu acho que é importante também ser esclarecida. Preciso também justificar, eu estou de licença prêmio e tem que constar em ata, né, que é a minha presença. Eu estou afastada para a campanha, e aí estou afastada para a campanha, me afastei da campanha para estar aqui hoje, né, para a gente discutir a expansão diante da importância do tema e da necessidade de avanço aí, para, como a gente conversou com vocês no início da sessão, para que a gente consiga ter um desenho melhor, né, do nosso planejamento para a entrada de vocês na carreira. Mais uma vez, parabéns, agradeço e devolvo a palavra. Érica, conselheiro Davi? Só a segunda parte da questão eu não tenho como responder, mas é a presidência. Mas em relação à questão trazida pelo conselheiro Rafael Camarão, na lista final aqui, há 5 candidatos que constam, ou candidatas, que constam como situação subjúdice, ou seja, a ação judicial com liminares, não sei se são liminares ou decisões já de mérito, que fazem com que o candidato ou a candidata esteja incluído na lista. Em relação às pessoas com deficiência, que foi objeto da discussão algumas sessões atrás, eram 4 candidatos que não tiveram a sua deficiência reconhecida pelo DPME. Desses 4 candidatos, e eu dialoguei ontem com a presidência da banca examinadora, desses 4 candidatos, 2 candidatos ou candidatas entraram com ações judiciais, 2 não ingressaram com ações judiciais. Um candidato obteve liminar e outro candidato teve a liminar indeferida. Então, desses 4, 2 entraram, um teve a liminar deferida e o outro ou a outra teve a liminar indeferida. Então, essa é a situação. No contexto do mérito, as situações são distintas, né? Porque cada candidato que estava inscrito como pessoa com deficiência possui uma situação específica da sua deficiência que se diferenciava em relação ao outro candidato. Por isso que as questões foram tratadas de maneira individualizada pelo próprio judiciário. Então, um dos candidatos obteve a liminar e o outro ou a outra não obteve a liminar. Mas os candidatos que estão nessa situação subjúdice consta aqui na lista, eu só não fiz a menção, mas consta como subjúdice. São 5 candidatos ao todo. Eu respondo, conselheiro Luiz Felipe. A minha contribuição é mínima, presidente, é só para um esclarecimento. Eu conversava agora aqui com os nossos colegas já, né, da comissão do 9º concurso, e eles esclareceram que não houve indeferimento da liminar. A liminar ainda não foi conhecida porque há um problema processual envolvendo gratuidade de justiça ou alguma coisa assim, mas não houve indeferimento da liminar. É isso que conversávamos, não é? É só esse esclarecimento, presidente. Então, com relação à segunda parte, né, Érica, acho que esse é um aspecto que mais, hoje nós temos trabalhado muito para que isso aconteça, que é, de fato, a nomeação, e acho que o mínimo que a gente tem que pactuar, a gente vai trabalhar isso num processo específico, e ao longo de todas as expansões institucionais e posses, tem essa concatenação, e uma definição com relação aos espaços e aos locais onde os novos colegas serão
recebidos, né? Isso implica num planejamento institucional adequado, com estruturação de unidades, às vezes, com reformas de espaços que já existem, mas nesse em especial tem um elemento específico que é uma expansão robusta territorial, né? Espaços onde a Defensoria Pública ainda não ocupa. Isso vai envolver um grande fôlego de priorização institucional, de gestão, de conselho também, e nós estamos aqui, né, já numa fase, no ocaso desse mandato. Isso implica todo um esforço importante numa transição de gestão, de escola da Defensoria Pública, que também, né, está em vias. Então, eu acho que quando o ótimo é inimigo do bom, chegamos a esse momento com uma possibilidade de definição de todo desse cenário que antecede um cenário de posse, acho que isso já pode acontecer na sequência, ainda que não haja, né, aqui a plena definição de toda a expansão para que a posse aconteça, mas a definição de que isso vai existir um dia para terminar, eu acho que esse é um norte adequado que a gente trabalharia, e os órgãos encarregados de cada um executar tarefas a partir disso possam também já caminhar. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Acho que de acordo com a dosagem, a calibragem aqui dos nossos ajustes, certamente aí esse trabalho vai se iniciar em paralelo, né? Acho que não só esse trabalho se inicia em paralelo, né? A CGA mesmo hoje, ainda que em caráter ainda não formal, porque precisa de definição, mas com olhos muito atentos a questões estruturais dessas cidades onde foram inicialmente indicadas, até algumas outras que foram ventiladas em discussões também, para que esse cenário se concretize, né, o mais rápido possível, de maneira mais efetiva possível aí diante do cenário. Então, acho que é isso. Em paralelo também, a nossa Escola da Defensoria já se organiza para um curso de preparação mais planejado do ponto de vista institucional da acolhida, que enfrente ali diversas matizes de atuação institucional que são importantes serem apresentadas no primeiro momento aos novos colegas. Então, tudo isso sendo feito aí para que nós tenhamos condições de bem avançar. Todos estão muito ansiosos, certamente, pela chegada dos novos colegas, sem sombra de dúvidas. Conselheiro Davi? Então, a gente está em discussão, né? Acabei de receber uma mensagem aqui da Jota. De fato, ontem a presidente da banca me informou que havia sido deferido, e aqui o Tomás acabou de me informar que, de fato, houve uma questão que não houve a manifestação ainda sobre o indeferimento, mas não há prejuízo, porque caso haja o deferimento posterior, a pessoa será incluída na lista, ainda que a posteriori, sem nenhum prejuízo a candidato ou candidato. Em discussão. Em deliberação, então, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, aprovada, então, a lista final, a homologação final. Do 9º concurso de ingresso. Agora podemos falar com mais tranquilidade aí. Parabenizar aqui a presidência, pelo conselho, a todos e todas que lograram aprovação nesse concurso muito desafiador e complexo que foi esse 9º concurso, né? Histórico, por deflagrar políticas afirmativas. O pessoal está bem contente aqui, para quem não está acompanhando de longe, eu não serei eu a interromper o barulho, que esse de fato é um barulho que merecido, mas enaltecer, né, a participação, a aprovação de vocês num concurso, sem sombra de dúvidas, paradigmático para a Defensoria Pública Brasileira, para o sistema de justiça. Não tenho dúvida da qualificação, né, desse 9º concurso, que é um marco histórico. Parabéns a todos vocês, estendendo já aqui a todos aqueles que participaram certamente da vida e da aprovação de cada um de vocês. Cada um tem a sua história, né, tem o seu desafio próprio, todos devem estar aí muito satisfeitos. Mas eu quero estender aqui
e fazer um justo reconhecimento ao trabalho de toda a banca examinadora desse 9º concurso, né? Tanto na perspectiva de tornar efetiva as políticas afirmativas aqui que foram implantadas, as comissões que trabalharam incansavelmente, os examinadores aqui, examinadoras do 9º concurso, e mais em especial também a sua presidenta, que é a colega Juliana Belloc, que dedicou toda a sua competência, o seu tempo, para que esse 9º concurso lograsse o êxito que ele logrou. Então, fique esse registro e as congratulações, né, em nome da Defensoria Pública Geral, em nome desse colegiado aqui, a todo o trabalho hercúleo, qualificado, que atinge um resultado almejado e que deve orgulhar, sim, a Defensoria Pública de São Paulo também. Conselheiro Júlio Danoni, com a palavra. E agora, bom dia a todos e todas. Eu, agora, aqui na bancada, agradecer a presidência desse conselho, também agradecer aos conselheiros, em especial aqui direcionado à presidência da comissão de concurso, da presidência da banca do concurso e a comissão por ela instalada, na pessoa da nossa colega Juliana Belloc e os demais membros da banca examinadora, e agradecer pelo trabalho, esforço, né, desenvoltura e, evidentemente, o resultado fala por si, né, chegarmos a essa data com a homologação desse concurso por esse conselho, nos traz uma alegria que nos é um privilégio estarmos conselheiros nesses momentos. Também, agora diretamente direcionado aos nossos, em breve, formalmente, né, colegas, agora tudo em vias de se encaminhar. Nosso próximo encontro, temos um encontro, na verdade, marcado com a posse dos colegas, né, e que seja breve, que seja logo, e que seja especial para cada um de vocês e de nós também. Já me colocar à disposição, que eu faço também, e imagino, em nome do conselheiro Rafael Camarão, havendo dos colegas qualquer dúvida em relação ao trabalho no interior, às unidades, às próximas novas unidades, também me colocar à disposição de vocês, acho que a maior parte já tem meu WhatsApp, mas reforçar esse nosso canal de diálogo para isso, né, sem prejuízo, evidentemente, da nossa terceira Subdefensoria Pública Geral, aqui representada hoje pela nossa colega Patrícia. E, por fim, presidente, se parece que é o caso, havendo alguma dificuldade em relação à posse efetiva nos novos cargos, né, para exercício das funções nas novas unidades e novos cargos, até como parte do próprio processo de recepção dos colegas e aprimoramento, treinamento, formação a ser planejado pela escola, que os colegas sejam, conforme sejam empossados e iniciem a investidura e o exercício no cargo, possam ser, havendo necessidade, que haja uma designação para auxílio, né? Eles poderiam ficar auxiliando defensores e defensoras. Seria bastante interessante naquela proposta de, tivemos aqui um projeto defensor amigo, defensor, enfim, que acompanhava, né, os primeiros passos aí dos colegas, novos colegas na carreira. Então, numa hipótese de ausência de estrutura adequada para o acolhimento, né, então nós precisamos trabalhar também com essa possibilidade, que os novos colegas sejam, então, designados para atuação em auxílio nas áreas criminais, particularmente nas áreas em que eles devam, posteriormente, exercer efetivamente, né, criminal, civil, fazenda, infância e juventude, né, em as diversas áreas diferentes que nós temos de atuação atualmente. Então, esses são os registros efusivos de celebração e parabenização. Se me permite uma parte só, pois não, claro. Da sua fala, novamente parabenizar todos os aprovados e aprovadas, e relembrar, foi divulgado um comunicado para abertura de vagas na comissão de acompanhamento do estágio. A gente está renovando toda a equipe de defensores e defensoras para o acompanhamento do estágio. E a ideia da corregedoria, até nessa ideia de acompanhamento mais próximo, com uma ideia de orientação, algo mais proativo, também capacitação da comissão de acompanhamento de estágio para auxiliar os novos defensores e defensoras nessa fase inicial, que é a mais desafiadora da carreira. Não que a carreira não tenha fase desafiadora durante todo o seu período, ao longo da vida inteira,
mas essa fase inicial ainda mais desafiadora, então a CAEP vai ser fundamental. Então, só peguei o gancho dessa fala do conselheiro Júlio, para lembrar que os colegas defensores e defensoras a se inscreverem na CAEP é muito importante, justamente para esse acolhimento adequado dos colegas. A CAEP tem um papel fundamental nesse sentido. Obrigado, presidente. Exatamente. Só para, em complemento, então, também dizer da importância da CAEP nesse processo, né? Eu fiz parte da CAEP, tive o prazer e a honra de fazer parte da CAEP por bastante tempo, inclusive nas primeiras composições da CAEP, e me recordo que era, assim, sempre estimulante, né, desafiador também, e uma grata oportunidade de poder ligar sempre para os novos defensores que estavam em processo de estágio probatório, né, para fazer ponderações, falar sobre casos, falar sobre rotinas, né? Nós estávamos construindo as próprias rotinas na instituição, seguimos ainda construindo, elas não estão formalizadas, mas elas já existem em certa medida, e então dizer para o Davi, nosso corregedor-geral, da importância da comissão de acompanhamento do estágio probatório, a qual pretendo, em havendo oportunidade e vagas disponíveis, né, fazer parte novamente oportunamente, e dizer também nessa ocasião sempre a possibilidade de fazer contato direto com os defensores, novos defensores, ainda que em áreas diversas de atuação, mas era sempre assim um aprendizado mútuo, né, de poder ouvir sobre a realidade, as demandas e aquilo que eventualmente aparecia nos registros, né, que trazia no primeiro momento, uma preocupação em relação à vida funcional, e aí com a conversa mais alongada nós entendíamos que o defensor estava, de fato, superando aquilo que seria um problema inicialmente, era um processo de superação, de solução dos problemas, né, que ele enfrentava ali à frente das suas atividades. Então esses são os registros, presidente, novamente com a celebração, né, e a alegria de poder participar desse momento na instituição novamente. É isso. Obrigado. Presidente. Presidente. Rafael Camarão. Obrigado. Conselheiro Luiz Felipe. Queria saudar aqui todos os novos e novas colegas do nono concurso, parabenizá-los pela aprovação, desejar muita sorte, muita energia também no desempenho do cargo. Espero que isso aconteça em breve, muito breve, quanto antes melhor. E dizer também, presidente, que eles não sabiam disso, mas a homologação do concurso já estava consensuada para hoje. E aí eu, a Érica e o Luiz Felipe fizemos esses questionamentos só para fazer o dia ficar mais emocionante para vocês, tá bom? Valeu, gente, sejam muito bem-vindos. Mais alguém? Luiz Felipe. Obrigado, presidente, também pela associação, parabenizar os novos colegas, colocar a associação à disposição, que desde o ano passado já tem dialogado e dado suporte aos colegas. Relembrar que todos os colegas do nono foram convidados para a festa do dia 13, uma boa oportunidade também para conhecer a carreira. Conselheiro Júlio, acho que você foi o meu relator da CAEP, agora eu não lembro como conselheiro ou se você foi meu relator da CAEP, mas eu lembro do nome, eu lembro do seu nome eu lembro do seu nome no meu relatório. Mas, de fato, como o Davi falou, é muito desafiador, a carreira é sempre muito desafiadora, isso nunca termina, mas a associação dará todo o suporte, desde o seu ingresso até todas as fases que vocês passarem, que certamente serão muitas. Mais alguém? Então, concluído aqui o processo 6, né? Parabéns mais uma vez aí a todos e todas, estendendo, obviamente, não só os que estão aqui, a todos que foram aprovados em nosso concurso. Eu voltando então aqui agora à exceção, vou até indicar aqui, conselheiros, até metodologicamente aqui a nossa organização dos trabalhos. Acho que enfrentemos os casos os processos aqui em tese são mais tranquilos, a gente suspende aqui para o almoço. Vou sugerir aqui 1 hora de almoço somente hoje, né? Porque, enfim, tem a expansão, tem outros processos ainda, e retomamos depois, tudo bem? Simples. Tem 2 exceções que aparentemente estão mais simples, né? Depois a gente pega os da ordem do dia, os não excetuados e tenta votar nessa primeira parte ainda. Então, vamos lá, processo SEI.
4.095/2024. Tem como interessado o colega Danilo Martins Ortega. O assunto aqui é impugnação da lista de antiguidade para fins de promoção, publicado no DOE de 5 de fevereiro de 2024. Relator, conselheiro Rafael Camarão, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de impugnação à lista de antiguidade formulada pelo defensor público Danilo Ortega, sob o argumento de que a decisão proferida pelo STF na ADI 7314, que declarou inconstitucionais trechos da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, a respeito da contagem do tempo de serviço para fins de antiguidade, deve ser interpretada tendo em vista as peculiaridades da nossa organização institucional. Na sessão do dia 22 de março de 2024, o julgamento foi convertido em diligência para que a assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral apresentasse parecer acerca do pedido. No dia 1º de abril de 2024, aportou o pedido da AJ para a dilação do prazo, mas no dia 4 de abril, o interessado desistiu da impugnação concreta à lista de antiguidade de 2024 e solicitou a conversão do pedido em declaração de interpretação por parte deste Conselho Superior. Desta forma, em face da desistência do interessado, é caso de arquivamento dessa impugnação. Ademais, considerando o pedido declaratório e que a prevenção deste relator se limita à lista de antiguidade de 2024, encaminho pela autuação desse expediente como proposta de deliberação mediante nova distribuição pela Secretaria nos termos regimentais. É como voto. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado aí nos termos do voto do conselheiro relator. Presidente. Conselheiro Luiz Felipe. Conselheiro Camarão, com essa impugnação não há outros recursos, a lista está aprovada, então está autorizada a publicação dos editais de promoção. Somente porque tem muitos colegas que me perguntam, eu preciso dar a resposta correta. Obrigado. Eu ia falar exatamente isso. Agora, não há nenhum óbice à continuidade da publicação dos editais, inscrições, enfim, e segmento aqui dos processos de promoção. Processo SEI 7.635/2024, tem como interessada a EDEP, o assunto pedido de afastamento para participação no evento Seminário de Direito à Educação e à Saúde, Autismo e os Dilemas da Inclusão, a ser realizado no dia 5 de abril de 2024. Relator, conselheiro Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, com a palavra. Excelentíssimo presidente, senhores conselheiros, conselheiras. Trata-se de pedido encaminhado pela EDEP de tornar sem efeito o afastamento, mediante justificativa por motivos particulares, da agente de defensoria Ana Paula Pacheco Moraes Maturana para o seminário Direito à Educação e à Saúde, Autismo e os Dilemas da Inclusão, que ocorrerá no dia 5 de abril, hoje, das 8h30 às 16h15, do Núcleo ETC, da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. E, diante do exposto, acolho o pedido de tornar sem efeito o afastamento da servidora. Em discussão, em deliberação, que eles concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão, tanto aprovado aqui. Acho que temos mais uma exceção, né? Na ordem do dia, então, né? Não é afastamento. Então ok. Então, comecemos então agora com os processos indicados aqui na ordem do dia. Vamos estabelecer aqui, conselheiros, 12h30 como o limite aqui? Ok, então vamos lá. Processo SEI 1505/2021, interessado é o colega Alex Gomes Seixas, assunto proposta de criação de núcleo especializado em saúde pública, relator conselheiro Júlio Tanoni. Para inverter essa do afastamento. A última é afastamento. Peraí, então... Não esse, processo SEI 8.773/2024, interessado a EDEP, o assunto é pedido de afastamento do defensor público Júlio Camargo de Azevedo para ministrar aulas sobre direitos da personalidade e vulnerabilidade, recorte sobre os usuários da Defensoria Pública no curso de pós-graduação em Direito Civil, a ser realizado no dia 8 de abril de 2024, relator conselheiro Júlio Tanoni. Exatamente, presidente, esse é o processo, com esse objeto também. O processo conta com a documentação e as informações necessárias indicadas no artigo 1º da deliberação 27 de 2007, a pertinência do curso e a participação do colega é evidente. Então, com essas considerações, pelo meu voto, eu acolho o pedido, presidente. Obrigado.
Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado nos termos do voto do conselheiro relator. Próximo processo SEI 3.234/2022. Tem como interessada a Isadora Brandão Araújo da Silva. Assunto aqui, pedido de afastamento para exercer o cargo da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Relator, conselheiro Davi Depiné, com a palavra. Bem, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas conselheiras e conselheiros, trata-se de relatório de atividades apresentado pela defensora pública Isadora Brandão Araújo da Silva, enquanto esteve afastada de suas funções institucionais para o exercício do cargo de Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no período de 4 de janeiro a 11 de dezembro de 2023. No minucioso documento apresentado pela interessada, que já retornou ao seu cargo junto à Defensoria Pública, consta o intenso trabalho desenvolvido à frente da referida secretaria no período em destaque, apresentando a estrutura do órgão por ela chefiado, além da imensa e diversificada gama de atividades e órgãos sob a sua responsabilidade, compreendendo desde mecanismos de promoção dos direitos da população em situação de rua, a proteção de vítimas e testemunhas, combate à tortura e ao trabalho escravo, promoção da liberdade religiosa, dos direitos de imigrantes, refugiados e apátridas, bem como a erradicação do subregistro civil de nascimentos. Esse extenso leque de atribuições foi encampado nas atividades relacionadas em seu relato, além das tarefas administrativas inerentes à chefia do referido órgão federal, que restaram divididas no documento em 4 tipos de ações: ações de gabinete, da Diretoria de Defesa dos Direitos Humanos, da Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos e da Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua. Nas 19 laudas, que não serão lidas por mim, apresentadas pela interessada, estão pontuadas cada uma das atribuições e atividades desenvolvidas nessas 4 vertentes, que contemplam, assim, a elevada complexidade e importância do trabalho desenvolvido pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Destaque, entendo ter sido atendida a determinação estabelecida por este colegiado quando do deferimento do afastamento da interessada, razão pela qual voto pela homologação do relatório apresentado e, considerando o retorno da defensora pública ao seu cargo, manifesto-me pelo arquivamento do presente processo. É como voto, presidente. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Aprovado nos termos do voto do conselheiro relator, para registrar aqui, né, também as congratulações à colega Isadora pelo desempenho importante papel junto ao Ministério de Direitos Humanos, um excelente trabalho enquanto lá esteve, acompanhei de perto aqui algumas ações, colega sempre uma referência da Defensoria Pública, né, promoção, diversidade, igualdade racial. Ela esteve, né, antes de ocupar a secretaria junto do CNJ, trabalhando também em uma agenda muito importante no DMF. Agora ela foi convidada pelo CNJ para integrar uma comissão importante também sobre equidade racial e perfilamento no Poder Judiciário. Ela é integrante pela Defensoria Pública de São Paulo. Registrar aqui, então, também as congratulações à colega Isadora, parabenizando aqui pelo trabalho exercido ali junto ao Ministério. Próximo processo SEI 875/2023, que é a homologação da lista emergencial das unidades Tupã, Barretos, Caraguatatuba, Itapetininga, Itapevi, Jacareí, Osasco, Piracicaba, Vila Mimosa e Regional Sul. Interessada é a primeira sub, proposta de abertura de concurso anual de estagiário de direito, relator conselheiro Alan Ramalho, mas hoje aqui relatoria ad hoc por parte da conselheira Patrícia. Boa tarde, bem-vinda, e com a palavra, Patrícia. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento encaminhado pelo diretor do Departamento de Recursos Humanos, no qual apresentou a lista de candidatos aprovados nos concursos para credenciamento de estagiários de direito das unidades de Tupã, Barretos, Caraguatatuba, Itapetininga, Itapevi, Jacareí, Osasco, Piracicaba, Vila Mimosa e Regional Sul. É o breve relatório. Com base no respectivo edital de abertura de inscrições e nos termos da deliberação do Conselho Superior número 26, de 21 de dezembro de 2006, voto pela aprovação das listas apresentadas, realizando essas comunicações de praxe. É como voto, aguardando a deliberação dos demais conselheiros. Tupã, Barretos, Caraguatatuba, Itapetininga, Itapevi, Jacareí, Osasco, Piracicaba, Vila Mimosa e Regional Sul.
Em discussão e deliberação, aqueles que concordam com o voto da conselheira relatora permaneçam como estão. Aprovado nos termos do voto da conselheira relatora. Próximo processo, SEI. Processo 6, 7.109/2024, que tem como interessado os defensores Felipe Rotz de Macedo Cunha e Paulo Ricardo de Vites Filho. O assunto aqui é remoção por permuta, uma vez que os interessados ocupam aqui, respectivamente, a 45ª Defensoria Pública e a 57ª Defensoria Pública da unidade Varas Singulares. Relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, mas com relatoria ad hoc hoje do conselheiro Rafael Camarão com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de remoção por permuta entre Felipe Rotz de Macedo Cunha, defensor público do Estado de São Paulo, lotado na 45ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares, Regional Criminal, e Paulo Ricardo de Vites Filho, defensor público do Estado de São Paulo, lotado na 57ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares, Regional Criminal, em exercício atualmente do cargo de defensor assessor da Divisão de Atendimento Inicial Criminal da capital. Anexo ao processo, a lista de antiguidade publicada em 28 de janeiro de 2023. Presentes todos os requisitos previstos no artigo 110 da Lei Complementar Estadual 988 de 2006 e da deliberação CSDP número 189 de 2010, os autos seguiram a presidência do Conselho Superior para publicidade do pedido à carreira, nos termos do artigo 123, parágrafo único da Lei Complementar 80 de 94. O processo foi à pauta para votação no Conselho Superior, tendo o colegiado deliberado por unanimidade, nos termos do voto da relatoria, pela publicação no Diário Oficial da abertura do prazo de 5 dias para inscrição de outras defensoras e outros defensores públicos classificados nas mesmas unidades e que eventualmente tenham interesse na permuta, nos termos do parágrafo 3º, artigo 1º da deliberação CSDP número 189 de 2010. A publicação do extrato da sessão acima mencionado do respectivo comunicado foi juntada aos autos. A Secretaria do Conselho Superior certificou a ausência de manifestações à permuta no período indicado pelo colegiado nos termos do comunicado publicado no Diário Oficial e enviado por e-mail institucional. É o relatório e sucinta fundamentação. Voto, portanto, pela aprovação da remoção por permuta em questão, passando o defensor público Felipe Rotz de Macedo Cunha a ocupar a 59ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares e o defensor Paulo Ricardo de Vites Filho a 45ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares, remetendo-se os autos à Defensoria Pública Geral para as providências administrativas necessárias. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão, aprovado nos termos do voto do conselheiro relator e os autos seguem para a Defensoria Pública Geral para a edição dos atos de classificação dos dois interessados. Então, conselheiros, atingindo aqui o horário que nós tínhamos pactuado, vamos suspender então os trabalhos aqui, até as 13h30, tudo bem? Então estão suspensos os trabalhos para a retomada aqui da ordem do dia no nosso segundo tempo.